Oi pessoal, tudo bem? Essa é a aula 4 do minicurso desse fim de semana, intitulado A Psicologia de Jung e a Parapsicologia. Bom pessoal, são tantas questões que a gente pode levantar nesse minicurso que eu já estou na aula 4 e eu sinto que é como se a gente tivesse muito no começo ainda, né? É por isso que o Jung, quando vai trocar cartas com parapsicólogos, quando ele vai conversar com parapsicólogos, ele vai dizer que é possível que a parapsicologia um dia seja uma ciência, mas a parapsicologia ainda está na fase de colecionar registros, né, de colecionar fatos. A parapsicologia é uma protociência justamente por isso. Né? Por quê? Porque o método experimental não se aplica à parapsicologia. A parapsicologia não consegue se submeter ao método experimental. E essa é uma declaração do próprio Jung. Né? De modo muito semelhante, a parapsicologia lembra, por exemplo, a ufologia. Por quê? Porque fenômenos existem, fenômenos ufológicos existem, né? Fenômenos estranhos existem, ilusões no céu existem quando a gente confunde um objeto com outro. Né? A ilusão é você confundir um objeto com outro. Na alucinação, o objeto está ausente. Né? Mas alguns desses fenômenos são bem intrigantes mesmo. Não adianta a gente dizer que não são, porque são intrigantes mesmo. Não há tantas hipóteses assim capazes de dar resposta ao fato, mas a questão é que até hoje a gente não possui um pedaço de um disco voador, um parafuso de um disco voador que caiu para a gente poder pegar, analisar e observar, né? E avaliar e medir e dizer, esse pedaço aqui, esse parafuso aqui não é terrestre, veio de uma nave espacial. A gente não tem isso. A gente não tem uma entrevista com um extraterrestre. Assim como a gente também não tem uma entrevista com um fantasma. Mas tem várias declarações de espírito. Sim, mas a gente não sabe até que ponto essas declarações são declarações dos próprios complexos autônomos humanos, né? E até que ponto essas declarações de fato traduzem uma perspectiva sobrenatural. Por que é que o psíquico ou psicológico é científico e o sobrenatural não? Né? Por quê? Porque o psicológico, o psíquico, é passível de ser observado, é passível de ser mensurado, é passível de ser verificado e é passível de se criar condições em que tudo isso seja repetido à exaustão. Tá? Já o fenômeno sobrenatural, não. O fenômeno sobrenatural, no máximo, é passível de ser observado em algumas circunstâncias, mas quando a gente tenta mensurar, verificar para tentar repetir aquilo à exaustão, a gente simplesmente não consegue. Ou então apenas pessoas muito especiais é que podem realizar esse tipo de atividade, coisa que não existe em ciência. Porque em ciência não existem pessoas muito especiais. O que existe em ciência são pessoas que estudaram, que treinaram, estudaram o assunto e treinaram a possibilidade de fazer um experimento e que sabem fazer aquele experimento. Tá? O método experimental não se aplica à parapsicologia. O que não quer dizer, segundo Jung, que daqui a séculos a parapsicologia não venha a se constituir enquanto uma ciência, mas o momento em que a parapsicologia está vivendo é apenas o momento da observação e da descrição dos fenômenos. Muitas ciências começaram assim. Muitas ciências começaram apenas observando, apenas descrevendo. A própria psicologia do Jung, né, de certo modo, começa com a prática, vivência, observação dos pacientes psiquiátricos, dos pacientes clínicos, a descrição dos fenômenos para depois estabelecer alguns critérios de inflexão psicológica, mas com a possibilidade de avaliar os fenômenos, coisa que a parapsicologia foge um pouco. Né? Eu falei um pouco sobre a relativização do espaço e do tempo. Eu gostaria de mostrar aqui um modelo
einsteiniano para a gente perceber como, desse modelo einsteiniano, a gente pode perceber o fenômeno da sincronicidade. Deixa eu pegar aqui um lápis, né? Nós usar um pincel, na verdade. Vou pegar aqui um quadrozinho. E aí, o Einstein, né? O próprio Einstein criou esse modelo, que é mais ou menos o seguinte, né? Isso aqui, vamos dizer que isso aqui seja um trem, certo? E aqui são os trilhos do trem, aqui tem um ponto A, aqui tem um ponto B, certo? Aqui tem um trem, aqui tem uma pessoa, dentro do trem tem uma pessoa, e aqui tem um observador. Aqui tem uma pessoa que está olhando, está observando, tá certo? Vocês imaginem que de repente cai, deixa eu encontrar um ângulo aqui. Vocês imaginem que de repente cai ao mesmo tempo, certo? Um raio aqui no ponto A e um raio aqui no ponto B, tá certo? O Einstein vai dizer que a pessoa que está aqui, o observador, ele vai ver os dois raios caindo de modo simultâneo, ou seja, sincrônico, certo? Mas o observador que está aqui dentro do trem, certo? Que é um trem muito mal desenhado, desculpa, né? Mas que ele está aqui dentro do trem, ele vai ver primeiro o raio caindo no ponto A, e assim, questão de segundos, tá? Segundo, o raio caindo no ponto B. O que é que isso significa? Significa que o tempo e o espaço não são absolutos, porque se tornam relativos ao observador e ao sujeito que está dentro do trem, ou seja, relativos ao sujeito. É o mesmo fenômeno que ocorre, mas não no mesmo tempo, para ambos, né? E que ocorre de modo sincrônico, ou seja, simultâneo. Né? Como é que a gente extrai a subjetividade e como é que a gente se depara com a objetividade psíquica da psique objetiva com esse fenômeno? É que se o observador, ele que está olhando o trem, se ele sonhou com aquilo, se ele já havia enxergado aquilo por meio de uma pré-cognição, se ele de algum modo tem um envolvimento emocional com esse fato, a gente pode dizer que o fenômeno não é meramente sincrônico, mas também sincronístico. Ou seja, há uma causalidade, quer dizer, não há uma causalidade, né, do fenômeno sincronístico. Né? Há uma causalidade no espaço-tempo absoluto. Quando o tempo e o espaço estão relativos, a gente começa a abandonar o fenômeno da causalidade para explicar esse fenômeno sincronístico. Né? O que não quer dizer que a gente vai abandonar a causalidade para explicar outros fenômenos. Vamos lembrar do aspecto paradoxal da clínica do Jung e de toda a sua psicologia. Né? Então, é isso. Né? Tempo e espaço se tornam relativos ao sujeito. Essa relação entre tempo e espaço relativos promovem, né, dão a condição ontológica para que o fenômeno da sincronicidade possa ocorrer, e o fenômeno da sincronicidade explica, em parte, aquilo que os parapsicólogos chamam de fenômenos sobrenaturais ou de fenômenos paranormais. Tá? Eu penso que o diálogo da psicologia do Jung com a parapsicologia pode ter esse, assim, é possível esse diálogo. É por isso que eu não acredito. Eu já vi na internet gente muito séria dizendo: Jung descartou a parapsicologia. Não é o fato, porque quando Jung está conversando com os parapsicólogos nas cartas, ele não descarta a parapsicologia. Ele chega a dizer assim, por exemplo, vamos pegar 3 fenômenos. Isso é Jung dizendo: pré-cognição, telepatia e clarividência. Tá? Vamos chamar de X, de Y e de Z. Tá? X, Y, Z. Agora vamos dizer que X é igual a Y e Y é igual a Z. Ou seja, a pré-cognição é igual a telepatia, que é igual a clarividência. E vamos remeter tudo ao fator desconhecido.
Que fator desconhecido é esse? É o inconsciente. Né? Ou seja, os fenômenos paranormais revelam a forma como o inconsciente se comporta. Tá? Eles apenas não são passíveis de um estudo científico porque é pela impossibilidade de mensuração. Como, por exemplo, a gente pode mensurar no caso da teoria da relatividade do Albert Einstein ou no caso do estudo da sincronicidade. Né? É, eu já tive um paciente, né, em que eu acompanhei no caso, numa clínica que eu trabalhei antes de abrir a minha clínica junguiana, e que lá era uma outra abordagem. Eu já expliquei isso aqui, que uma vez chegou um paciente lá que dizia que estava sofrendo muito porque sofria de telepatia e conseguia ler a mente das pessoas, o que as pessoas pensavam, e isso estava causando muita dor nele, muito sofrimento. Aí eu lembro que eu presenciei uma reunião de supervisão, que quando isso foi comunicado para a supervisora simplesmente fez assim e disse: Isso é absurdo, isso não existe, tire isso da cabeça dele e da próxima vez que ele for falar em telepatia, corte. Né? E aí, assim, é um dos momentos da minha decepção com a psicologia e com certos psicólogos que não têm essa abertura para os fenômenos. Porque independente do fenômeno da telepatia ser, de um ponto de vista sobrenatural, verdadeiro ou não, certo? Ele é verdadeiro de um ponto de vista psicológico. Por quê? Porque ele afeta o sujeito. Tá? Ele é real de um ponto de vista psicológico. Tem um sujeito sofrendo com um fenômeno que ele chama de telepatia, que a mente dele consegue ler a mente de outras pessoas. Então, como é que na clínica de Jung a gente trataria essa questão? Primeiro, tomando o fenômeno como psicologicamente real, porque afeta, tá certo? E promovendo, de modo espontâneo, claro, promovendo, não é que você vá direcionar dessa forma, mas permitindo que o inconsciente se manifeste por meio dessas leituras que ele tem do inconsciente das pessoas, da mentalidade das pessoas, da mente das pessoas, e colocar o sujeito em diálogo, em conversa de igual para igual com essas imagens que surgem do inconsciente, lembrando que a imagem não é só aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve também é imagem, certo? A imagem pode ser uma imagem auditiva e ajudando essa pessoa a fechar acordos com essas visões, né? Com essas imagens, com aquilo que ele ouve. Porque quando o sujeito conseguir realizar esse pacto, conseguir realizar esse acordo psicológico, os sintomas começam a desaparecer e o sujeito vai encontrar espaço para ressignificar a sua experiência. Seria dessa forma como esse sujeito seria acolhido na clínica junguiana. Né? Você percebe que é uma forma muito simples. Né? Não é uma forma repressora, não é uma forma de censura. Corte isso dele, porque isso não existe. Por quê? Porque existe. Tanto existe que o está afetando, que ele está em estado de sofrimento, que ele procurou ajuda psicológica, mas no caso da ajuda psicológica que ele encontrou a partir da visão de uma supervisora, a ciência ou o psicólogo sabe muito mais da vida do paciente do que ele mesmo. Né? A gente não deve esquecer que tudo aquilo que a gente supõe saber sobre o nosso paciente é apenas uma mera projeção que nós fazemos. Né? Claro que é necessário trabalhar com as projeções, é necessário trabalhar com as transferências. Mas o Jung nos deu uma base epistemológica para pensar todo tipo de fenômeno e para pensar todo tipo de fenômeno com bastante abertura. Tá? Então é isso, pessoal. Eu gostaria de falar só mais uma coisa. É que essa aula aqui é a 100ª aula de todos esses minicursos. Porque como é o minicurso número 20,
E cada minicurso desses são 5 aulas, né? É uma aula de anúncio, de bibliografia, de lançar alguns pressupostos metodológicos para ver como vai funcionar o minicurso. E mais 4 aulas em que a gente vai aprofundando um pouco os temas, ou seja, são 5 vídeos para cada minicurso, são os 20 minicursos, então são 100 aulas já. Então essa já é a 100ª aula desses minicursos que eu estou fazendo aqui, né? E que são aulas clínicas. Por quê? Porque são gravadas na clínica e falam sempre da clínica. Não importa do que nós estejamos falando, nós estamos falando da clínica. A clínica é soberana e estamos falando do sofrimento humano, né? Quando eu fiz um mini curso sobre a missa tradicional, a missa católica, a missa tridentina, eu pensei, poxa, vai virar um mini curso de religião, vai virar um mini curso de catolicismo, vai virar um mini curso de teologia, vai virar um mini curso de ciência da religião, vai virar um mini curso de antropologia simbólica, virou um mini curso de clínica, porque tudo converge para a clínica. Assim como esse mini curso agora de parapsicologia e de psicologia e parapsicologia é um mini curso da clínica, né? Clínico. Porque toda a nossa perspectiva aqui se torna perspectiva clínica, né? Assim como toda perspectiva que passa pela psique é psiquizada e se torna perspectiva psicológica, né? E é bom que seja assim, por quê? Porque essa é a proposta de Jung. Por mais que Jung tenha estudado mitologia, ele não era mitólogo, antropologia, ele não era antropólogo, filosofia, ele não era filósofo, epistemologia, ele não era epistemólogo, historiografia, ele não era historiador, etnografia, ele não era etnógrafo, embora ele se utilizasse, né, desses recursos e de muitos outros recursos, até arqueologia, embora ele não fosse arqueólogo. Então o que é que Jung era? Psicólogo, né? Psicólogo que fazia ciência e que fazia ciência com abertura para todas as latitudes do conhecimento. É isso que ele fala, né? Ele falou, eu só escrevi o prefácio do Segredo da Flor de Ouro porque eu não me limitei à minha especialidade de médico, né? Senão eu não teria escrito. Ou seja, ele não se limitou apenas à sua especialidade e conseguiu produzir uma obra que dialoga com todos os campos do saber humano e com todas as manifestações humanas possíveis, né? É uma grande obra de psicologia, sem dúvida alguma. Então, essa é a 100ª aula, que venha mais centenas de aulas. Com certeza vai vir a aula número 200, a aula número 300, número 500, a aula número 1000, né? Pelos próximos anos. E divulguem esse conteúdo para as pessoas que vocês acharem que vão se interessar por ele, tá? É isso aí, tamo junto. Esse minicurso visa simplesmente lançar o tema para que a gente possa conversar sobre ele, para que a gente possa estudar e compreender um pouco mais da clínica do Jung. Tá bom? É isso aí, pessoal. Comentem, deem like, vamos engajar, vamos interagir. E até segunda-feira com os vídeos sobre depressão e ansiedade. E até o próximo fim de semana com o próximo minicurso. Até mais.